Colocar para gravar, por gente. Bom dia, bem-vindos, bem-vindas ao primeiro Simpósio Internacional Cisterciense de Jequitibá, Arte, Arquitetura e Educação. Nós temos uma conferência intitulada Diversidade Religiosa e Ensino Religioso Não Confessional, e temos como conferencista o professor doutor Elcio Scheckett, doutor e mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, realizou doutorado sanduíche na Universidade de Salamanca, graduado em Ciências da Religião, licenciatura em Ensino Religioso pela Universidade Regional de Blumenau, é assistente técnico-pedagógico efetivo da Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina, docente coordenador do curso de licenciatura em Ciências da Religião da UNO-Chapecó, foi docente do programa de pós-graduação em Educação da UNO-Chapecó, vice-líder do grupo de pesquisa Ethos, Alteridade e Desenvolvimento. Estou digitando uma coisa. Membro do grupo de pesquisa SULEA, Educação Intercultural e Pedagogias Decoloniais na América Latina, da UNO-Chapecó, e do grupo de estudos e pesquisas em História de Instituições Escolares de Santa Catarina. Líder da Rede Sul Paideia, membro do Observatório do Ensino Médio em Santa Catarina, coordenador-geral do Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso, o FONAPE, foi membro suplente da ACAF junto ao Fórum Estadual de Educação de Santa Catarina, editor da Revista Pedagógica da UNO-Chapecó, membro titular do Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa, foi redator e leitor crítico da Base Comum Curricular BNCC. Tem experiência na área de educação, com ênfase em formação continuada de educadores, currículo, avaliação da aprendizagem, ensino religioso e interculturalidade. Bem-vindo, professor Elcio, com a palavra. Saudações a todos e todas. Muito obrigado, Everaldo, tanto pelo convite de estar integrando essa rica programação desse evento e também pela apresentação. Sou um ser aí de múltiplas identidades também, profissionais e acadêmicas. Em grande parte da minha trajetória, estou dedicado, sim, aos estudos do ensino religioso na escola pública. Sou professor de ensino religioso efetivo da Rede Estadual de Santa Catarina, justamente por ter concluído a licenciatura em Ciências da Religião, já no começo dos anos 2000, o que é um critério aqui no caso da nossa rede de ensino, e é o que também me conduziu, me levou a atuar na Secretaria de Estado da Educação até o presente momento, por conta da coordenação dessa área de conhecimento na rede estadual, que aqui conta com um pouco mais de 1.000 escolas da rede pública estadual. Enfim, o tema do ensino religioso é sempre controverso, a sua história é recheada de polêmicas, de idas e vindas, de disputas, e, como sabem, o próprio nome remete a todo um histórico, a um passado que remonta ao período colonial, o período imperial, e essa relação, no caso brasileiro, de simbiose entre Estado e Igreja, e o ensino religioso como
um elemento a mais, um elemento, sobretudo, eclesial na escola. Isso tem um período histórico, com o advento da República, há aí um período do qual oficialmente o ensino religioso deixou de existir, mas depois de um movimento intenso, de 2 décadas, sobretudo, de mobilizações, a articulação da Igreja Católica fez com que ele fosse retomado nos estabelecimentos oficiais de ensino públicos, e a partir da década de 30, o ensino religioso, então, oficialmente volta a ser oferecido no período republicano, de perspectiva confessional, e isso se mantém em todas as constituições da República pós a década de 30, chegando até a Constituição de 88. Então, é daqui que eu vou partir na minha abordagem, porque não há tempo para dedicar aí a mais minúcias históricas. Então, meu recorte é de 88 para frente, para entender a perspectiva que aqui no meio, não eu no meio, né, mas, enfim, há toda uma construção em torno desse entendimento de ensino religioso não confessional. Deixa eu compartilhar aqui. Então, é isso também que está no nosso título oficial, então, da conferência, tratar da diversidade religiosa e desse ensino religioso confessional que está em construção, sobretudo a partir dos anos 90. Então, vou partir disso, falava um pouco da Constituição, nós temos... Deixa eu só... Eu tinha algum microfone aberto. Nós temos a previsão na Constituição em vigor, no artigo 210, do ensino religioso, é o único componente curricular que está na Constituição, e ele está ancorado também em uma concepção vigente à época. O fato dele estar com esse nome e o fato deles também ser oferecido de matrícula facultativa indica que até 88 não havia entre a sociedade, entre os legisladores, a concepção não confessional. Então, se tinha em mente que ensino religioso era o ensino de uma religião ou de uma confessionalidade, por isso, a ideia de matrícula facultativa para liberar aqueles que não concordassem ou que não fossem da confissão que estava sendo ali ensinada. E essa concepção, portanto, está aí presente em 88, e, na sequência, há aí um movimento muito interessante que vai demarcar o nascimento desse outro entendimento que quero aqui aprofundar. Mas eu quero deixar claro que não é o ensino religioso propriamente que muda por si só nos anos 90. É que toda a educação vai passando por uma ressignificação. Há um movimento internacional, sobretudo difundido pela Unesco, pela ONU, de educação para todos, de satisfação das necessidades de aprendizagem. A própria Constituição também assegurou que a educação se dá com base no pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, e há todo um movimento de reconhecimento da diversidade cultural. Há também uma conferência internacional em Salamanca, inclusive, de educação para todos e que implementa o que chamamos hoje de educação especial, de educação inclusiva, e que tudo isso vai se assentando nos princípios de liberdade, de autonomia, de cidadania, de diversidade. Então, quando se vai implementando essa discussão, vem à tona uma problemática. Pode o ensino religioso ser oferecido para atender a alguns e não a todos?
mesmo que alguns, nessa época, ainda seja uma imensa maioria. Mas há uma diversidade religiosa, e essa diversidade ela se demonstra em números, quando se tem censo, mas também extrapola esses números, porque a dupla pertença, a tripla pertença em alguns casos, há também uma crescente tendência de pessoas sem religião e pessoas também não religiosas. Então, que é diferente, às vezes as pessoas têm uma crença, mas ela não é instituída, ela não é institucional, não é da igreja A, B ou C, e isso também é prova ou é mais um ingrediente dessa diversidade. Essa preocupação de como construir um ensino religioso mais aberto à diversidade, não proselitista, vai culminar na fundação de um fórum, que é o FONAPER, o Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso. Esse ato de fundação se dá em 95, e desde então esse fórum se consolidou em prol desse movimento social de educadores e de pesquisadores que militam, no bom sentido, para tornar esse componente curricular muito mais uma área de conhecimento do que um elemento eclesial na escola. E para ser uma área de conhecimento, precisa ter aí sua epistemologia, seu tratamento didático, seu currículo, sua sistemática de avaliação, e é nisso que o Fórum vem investindo suas energias nesses mais de 25 anos. Então, a partir desse movimento, nós já temos uma primeira conquista, porque quando, em 96, se institui a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nova lei, na redação original, o artigo 33 mantinha a concepção de ensino religioso confessional ou interconfessional. E isso não garantia o respeito à diversidade religiosa. Foi então que o FONAPER, junto com outras instâncias, inclusive com uma parte, uma ala importante da própria CNBB, apoiava e apoiou a reorganização desse artigo 33, de modo que foi o primeiro a ser alterado da nova lei. Elcio, Em meses... Elcio, desculpa, não está passando os slides. Ah, não? Não. Ah, bom que se avisou. Então, vamos ver aqui, porque é importante vislumbrar Isso. o texto, né? Deixa eu ver aqui. Vamos fazer o teste novamente. Talvez tente abri-los. Ele está modo apresentação. Não, né? Não, ainda não. Ainda não. Então, deixa eu ver. Deixa eu ver o que a gente faz. Eu vou salvar em PDF no primeiro momento, porque às vezes é isso que facilita. Abrir como PDF, então. Uhum. Já me aconteceu no Meet, mas no Zoom é a primeira vez que não... Isso da Constituição. Aqui temos o movimento dos anos 90, aqui temos aquilo que eu remeti ao FONAPER, e aqui, então, estamos no artigo 33 da LDB, que é esse artigo alterado graças a esse movimento que se instituiu no início de 96, já uma das ações estratégicas do FONAPER. E o que muda em 97, então? É o acréscimo dessa parte em destaque, que é uma frase apenas,
mas que é uma inovação em termos de 500 anos de história educativa desse país. Dizer que o ensino religioso, embora se mantenha aquilo que está na Constituição, não se pode alterar, lei menor assegura maior, mas se adiciona, então, essa parte em que se prevê o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedada qualquer forma de proselitismo. Essa é a grande inovação, nomear a diversidade religiosa aqui como um objeto de estudo do ensino religioso e, ao mesmo tempo, do ponto de vista das finalidades e das metodologias, a negação do proselitismo. Então, esse artigo 33 é uma base instituinte de um movimento de reconstrução do ensino religioso assentado nessas duas premissas. Consequentemente, foi necessário, na sequência, termos um currículo, ou seja, o que é que vai se ensinar no ensino religioso não confessional. O próprio FONAPER teve que arregaçar as mangas e fazer uma proposição, porque nessa época o próprio Ministério da Educação estava desenvolvendo os parâmetros curriculares de todos os componentes, exceto ensino religioso. O FONAPER tentou e fez um movimento para que o Ministério da Educação incluísse o texto do ensino religioso, mas o MEC, à época, não considerou, nem sequer respondeu ao movimento do fórum, e acabou que o FONAPER imprimiu à parte, portanto, esse parâmetro, usando a nomenclatura da época, mas, em síntese, se tratava de uma primeira proposta curricular de ensino religioso não confessional. Essa proposta perdurou por mais ou menos 20 anos, por conta que ela só veio a ser superada pela atual Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Então, esse parâmetro foi fundamental para que nessas 2 décadas o ensino religioso ganhasse um status pedagógico e também epistemológico, curricular, junto aos sistemas de ensino. Muitas propostas curriculares dos estados e municípios citavam ou partiram dos parâmetros para organizar essa proposição. E, em paralelo a isso, a área vai ganhando muito fôlego. O próprio FONAPER promove seminários nacionais, publicação de trabalhos, anais, eventos menores são feitos, muitas formações continuadas, publicação de artigos, dissertações, teses vão sendo construídas. Então, a área vai avançando, ganhando corpo, ganhando rosto, e de modo que se tem hoje um reconhecimento muito, muito maior do que se tinha há 20 anos. Aqui só uma breve menção que o próprio Conselho Nacional de Educação acaba também reconhecendo o ensino religioso como parte integrante da Base Nacional Comum dos Currículos. Então, aí está ele reconhecido, assim como a resolução também de 2010, que institui as DCNs para o ensino fundamental de 9 anos, reconhece o ensino religioso como uma área de saber, e isso é muito importante para essa construção. E chegamos aqui, tentando, claro, dando alguns saltos históricos, chegamos, então, propriamente à Base Nacional Comum Curricular. A base se institui em 2017, após alguns anos de trabalho e de discussão pública e coletiva. A BNCC, ela nasce num momento histórico bastante também já controverso, um momento acirrado de vigilância epistemológica por parte de grupos
mais conservadores e até fundamentalistas. O próprio ensino religioso, na proposta que está na BNCC, teve aí cerceamentos, teve críticas duras de alguns setores, inclusive católicos, mas, felizmente, foi mantido a perspectiva de que a natureza e a finalidade pedagógica do ensino religioso é distinta da confessionalidade. Isso está constando nas primeiras páginas desse documento, e esse documento deixa muito claro o propósito, os objetivos do ensino religioso na atualidade brasileira. Então, de um lado, é proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos a partir das manifestações religiosas do cotidiano social dos educandos. O ponto de partida sempre será a realidade imediata, o contexto social. É nesse lugar que há uma diversidade religiosa. Então, cabe à escola reconhecer aquilo que existe e aquilo que os educandos e educadores vivem, trazem para dentro da escola, muitas vezes, partir disso para estudar e reconhecer e aprender. E a partir desse reconhecimento, avançar e ampliar os horizontes. Então, o conhecimento religioso aqui é objeto de estudo, e ele é aquilo que se aprende e se ensina no ensino fundamental. Mas a pergunta seguinte é, para quê? Onde se quer chegar com esse saber? Então, o objetivo segundo vai adicionar que se quer propiciar conhecimentos sobre o direito à liberdade de consciência e de crença, no constante propósito de promoção... a essa intencionalidade. São saberes em torno do fenômeno religioso, mas que, ao mesmo tempo, vão construindo a ideia para cada uma dessas crianças e adolescentes de que há uma liberdade de consciência e de crença como um direito humano, e que essa liberdade é um dos pilares democráticos da nossa nação. Aqui, pela força da Constituição, todos têm liberdade de crer e de não crer, e de manifestar o seu credo em público ou em particular. Então, isso é um pilar desse ensino religioso não confessional. Ainda, outro objetivo do ensino religioso é desenvolver competências e habilidades, e aí entra na própria nomenclatura usada em todo o documento da BNCC, que adota a pedagogia das competências como estruturação desse currículo. E, por conseguinte, o próprio ensino religioso precisou redigir competências e habilidades nessa organização textual, e essas competências e habilidades estão voltadas ao diálogo, ou para construir atitudes e práticas de diálogo entre perspectivas religiosas e não religiosas, para exercitar essa liberdade de concepções e o pluralismo de ideias, que está na própria Constituição. Então, desse modo, o ensino religioso ele não se contrapõe à laicidade do Estado, por exemplo, não se contrapõe ao exercício da liberdade religiosa na escola, porque ele não quer o proselitismo. E aí está a grande mudança. Por fim, o ensino religioso busca contribuir para que os educandos possam construir sentidos pessoais de vida a partir de valores, princípios éticos e de cidadania. E isso é importante porque há, nessa lógica, também um projeto de vida, há um percurso formativo que a educação básica assume o compromisso de desenvolver em cada educando. E o ensino religioso está junto a contribuir para que esses valores pessoais de vida e esses projetos de vida sejam em favor
da democracia, dos direitos humanos, da convivência humana, da diversidade cultural e religiosa. Então, é nessa construção, o ensino religioso não está neutro. Aliás, nada na escola é neutro, porque há uma intencionalidade pública que está subjacente nos esforços educativos. Portanto, o ensino religioso tem objeto de estudos, esses conhecimentos religiosos são provenientes de toda uma manifestação cultural, antropológica, histórica, que é humana, que vem desde os primórdios e que perpassa diferentes culturas e sociedades. Afinal, não há cultura, não há grupo humano que não tenha algum elemento religioso estruturante do seu modo de ser e viver. E é nessa pluralidade é nessa pluralidade que nós temos que situar o campo religioso. Esses fenômenos que decorrem aí em diferentes manifestações e em diferentes conhecimentos, eles estão presentes, fundamentando crenças, comportamentos, atitudes, valores, símbolos, linguagem, significados, referenciais de vida. Essa é a força, essa é a importância da religiosidade, das religiões na humanidade, nas culturas e na atualidade. E, portanto, isso não está ausente do cotidiano escolar. As pessoas adentram as escolas com todas as suas crenças e não crenças, enfim, e é dentro da escola que a gente também aprende a conviver e a reconhecer essa diversidade. Portanto, o conhecimento religioso é um dos patrimônios da humanidade e é a partir disso também que o ensino religioso considera. E nessa perspectiva, todos os saberes são válidos, todos os conhecimentos religiosos são reconhecidos e legítimos, todas as matrizes religiosas são estudadas. Não há aqui prioridade nem superioridade. É nessa perspectiva intercultural que se estuda elementos das tradições religiosas indígenas, das tradições africanas e afro-brasileiras, das matrizes religiosas orientais ou oriental, e também as religiosidades e religiões semitas ou do Ocidente, e todas as suas derivações. Percebam que quando nós remetemos a matrizes, nós estamos trazendo aquilo que é o berço, né, a raiz, mas a partir delas há centenas, milhares de derivações, confissões, organizações religiosas que, num profundo movimento dinâmico, vão se reorganizando, reconstruindo ao longo do tempo. Essa diversidade é constituinte, portanto, dos estudos, são patrimônios dessa nossa, são patrimônios da humanidade e integrantes das diferentes culturas. Por isso que as competências do ensino religioso aqui são construídas nessa ótica. Eu vou só assinalar os verbos. Conhecer, então é importante conhecer para compreender, valorizar, respeitar e, por conseguinte, reconhecer e melhor cuidar. E, ao fazer isso, melhor conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver. E aqui faço menção a um parágrafo do texto da BNCC, no qual se explicita que a interculturalidade e a ética da alteridade são fundamentos teóricos e pedagógicos do ensino religioso. Por quê? Porque a interculturalidade nos abre esse campo epistemológico, mas também metodológico, de reconhecimento das diferentes culturas.
é uma perspectiva que coloca ou valoriza todas as expressões culturais como legítimas. E aí abre todo um leque para que a gente também possa reconhecer as diversas expressões religiosas que compõem a humanidade. E a ética da alteridade remete a uma proposição filosófica ancorada na ideia do outro, na ideia do alter. E aqui, sobretudo, cunhada por Emmanuel Levinas, a partir da categoria do órfão, da viúva e do estrangeiro, né? Partindo até mesmo de uma visão judaica cristã, ele acaba construindo toda uma filosofia da alteridade e uma ética da alteridade a partir do outro e não do si mesmo. E o ensino religioso está aberto a isso, tanto que a alteridade é uma das suas palavras-chave, porque se faz necessário para enfrentar todo um contexto histórico e também presente, atual, de intolerância, de invisibilidade, de negação, de demonização da crença do outro. Então, aqui temos uma chave muito importante de abertura e de reorientação enquanto postura de vida. A interculturalidade não é uma teoria, mas é um modo de ser e viver também. Então, quanto mais interculturalmente formos, mais também mais preparados estaremos para dialogar com diferentes identidades e diferenças. Por conseguinte, a didática do ensino religioso, ela passa por uma perspectiva ética e também científica que não privilegia nenhuma crença ou convicção. Isso requer, obviamente, preparação dos docentes, por isso que há uma licenciatura hoje instituída como habilitação para os profissionais atuarem com o ensino religioso, que é a licenciatura em Ciências da Religião, que em 2018 o Conselho Nacional de Educação veio a instituir a partir de uma diretriz curricular nacional. Então, essa didática pressupõe esse respeito, essa valorização de todas as crenças e filosofias de vida também, e passa por uma didática que, em sala de aula, deve-se adotar de um lado, a pesquisa, porque o fenômeno religioso é muito dinâmico, não há alguém que saiba de tudo, que domine todos os saberes, então a postura investigativa é mãe aqui da aprendizagem, o diálogo também, enquanto mediação e articulação dessa aprendizagem, que é sempre e acompanha todo o movimento da escola em observar, em identificar, em fazer análise, em se apropriar, em ressignificar saberes e atitudes em prol de uma outra postura, de uma outra perspectiva de vida que é própria de um processo formativo. Em síntese, o ensino religioso, o currículo do ensino religioso na BNCC, ele está organizado em 3 unidades temáticas, aqui visualmente postas, aqui na sequência temos um breve apanhado de cada uma delas. A unidade temática Identidades e Alteridades trabalha essa dimensão muito subjetiva, que é o tema das identidades e das diferenças, que remete ao eu e ao outro, que remete à identidade e à diferença, mas também à imanência e transcendência, porque tem o caráter simbólico, cultural, e a cultura se dá por meio de símbolos, e a própria religião é uma linguagem simbólica
de grande significância na vida humana, então carregada de sentidos e significados, e que é, ao mesmo tempo, imanente e transcendente. Então, essa unidade temática vai derivar uma série de objetos de conhecimento a serem estudados e aprendidos na escola. A unidade temática 2 trata das manifestações religiosas. Aqui se remete todas as questões, os elementos mais visíveis, mais concretos do mundo religioso, desde as celebrações, dos rituais, dos templos, territórios, das práticas, as próprias lideranças religiosas. Esse é o elemento que também usa de símbolos, mas é muito mais concreto e visível. E a terceira unidade temática engloba aqui aspectos mais abstratos, que estão aqui sintetizados nos mitos, nas ideias de divindade, nas crenças e doutrinas, nas tradições orais escritas, que aqui inclui os textos sagrados, nas ideias de imortalidade, nos valores, nos códigos éticos e assim por diante. Então, aqui nós temos a parte mais dos saberes, dos conhecimentos, das teologias, das diferentes confissões religiosas. Não se pode ignorar, nas aulas de ensino religioso, a existência de filosofias de vida. O texto, vez ou outra, remete a isso, de modo que as crianças e jovens aprendam que o fato de alguém não ter religião, ou o fato de alguém se ancorar na ciência, ou no materialismo, ou em correntes filosóficas, não faz com que essa pessoa seja menos gente, que ela tenha menos direito. Então, o fato de reconhecer que nem todos pautam sua vida sobre elementos religiosos é importante. Então, é um ensino religioso que está aberto também a perspectivas não religiosas, nesse intuito de não excluir ninguém das aulas e da abordagem do ensino religioso. E aí, essas unidades temáticas, elas se desdobram em objetos de conhecimento ao longo do primeiro ao nono ano. Esses objetos de conhecimento aqui são conteúdos ou temas que derivam e remetem a conteúdos. Então, dá para ter uma ideia de que do primeiro ao quinto ano, a unidade temática Identidades e Alteridades e Manifestações Religiosas tem mais peso nessa lógica de progressividade das aprendizagens, e que as crenças religiosas e filosofias de vida adentram paulatinamente no quarto, sobretudo no quinto ano, e com mais força nos anos finais. Então, aqui entram várias temáticas, não temos tempo aqui para esmiuçar cada uma delas, mas a gente pode simplificar aqui dizendo que os anos iniciais trabalham muito essa relação do eu e o outro, do nós e eles, dos símbolos, das memórias, dos objetos sagrados, que remete a saberes, que remete a sentimentos, que remete a memórias pessoais e coletivas, passa por alimentos sagrados, passa por rituais cotidianos, religiosos, passa por representações religiosas na arte, nas culturas, vai evocar já as ideias de divindades que cada um tem, ou não tem em alguns casos, mas que a sociedade tem, as religiões têm, vai chegar nos mitos, vai remontar os símbolos junto com os mitos, tradição oral, tradição escrita, valores religiosos, crenças, filosofias, convicções, doutrinas religiosas, vai fazer pontes aí com mídias, tecnologias, com ciências, vai abrindo também para discussão mais pública, política, economia, meios de comunicação e assim por diante. E vai fechar o nono ano com uma discussão
da imanência e transcendência, vida e morte, as ideias de imortalidade, princípios e valores éticos, e assim por diante. Então, é um currículo recheado de temáticas que se vão desenvolvendo ano após ano. Em síntese, para encerrar no tempo, o ensino religioso não confessional aborda os saberes religiosos a partir de pressupostos éticos e científicos, sem privilegiar nenhuma crença ou convicção. Ele parte dessa consideração das diversas culturas e tradições religiosas, sem desconsiderar a existência de filosofias de vida. As filosofias de vida é o termo aqui que congrega desde o ateísmo, ao agnosticismo, ao niilismo e a outras correntes que se possa nominar. Também cabe ao ensino religioso construir atitudes de reconhecimento e respeito às diversidades e acolher as identidades culturais, sejam elas religiosas ou não, na perspectiva da interculturalidade e da ética da alteridade, como a gente acabou de mencionar. Enfim, eu encerro aqui a apresentação. Everaldo, espero que tenha contribuído ao debate, ao simpósio em si. Não sei se dá para a gente... Eu não olhei o chat se tem questões, mas quem sabe rapidamente dá para tocar em alguma que outra questão que tenha vindo do nosso público. Obrigado por hora pela oportunidade. Obrigado, professor Elcio. E agora temos aí, né, um tempinho, né? Se alguém tiver alguma questão, por gentileza, o professor Edilmar já levantou a mão ali. Por gentileza, habilitar o professor Edilmar. Me escuta? Sim? Então, bom dia. Muito obrigado ao professor Elcio por sua exposição muito clara, objetiva. Muito obrigado. Professor, a partir da sua experiência e do concreto, né, na sala de aulas, quais são os maiores desafios na aplicação do ensino religioso não confessional na escola? Ótimo, Gilmar. Prazer em conhecê-lo assim virtualmente. E agradeço pela pergunta. Nós temos vários desafios. Há um desafio, primeiro, social, conjuntural. Nós temos uma sociedade em que uma grande parcela caminha para um radicalismo de cunho também religioso. Isso significa que ela não está predisposta a reconhecer a diversidade nem a cultura do outro. Então, nesse quesito, o ensino religioso, assim como a escola, meio que rema na contracorrente, tentando mostrar, apontar que na escola pública, assim como na sociedade, todos têm direitos e deveres, e aqui temos que aprender a conviver em âmbito social, independente do que cada um pensa em nível particular, né? Mas em esfera coletiva, somos regidos por diferentes imperativos que nos levam à convivência e à harmonização do social, né? Senão, sem o qual não há sociedade. Então, esse é um ponto, um desafio macro, mas também para o qual a própria função do ensino religioso se justifica. Nós estamos ajudando a criar uma nova cultura. No âmbito mais prático, um primeiro limite é regulamentação. Há municípios, há redes estaduais, mas, sobretudo, municípios que ainda não compreenderam legalmente, curricularmente, metodologicamente, o que é ensino religioso não confessional, e ainda a reveria da Constituição e da LDB até endossam práticas confessionais. Então, nós temos um desafio de regulamentação, de um lado. De outro,
um desafio gigante em termos de formação de professores. Para trabalhar o ensino religioso, há que ter formação. É um dos componentes, por mais que tenha baixa carga horária, mas é um dos mais delicados em termos de mediação pedagógica. É necessário domínio conceitual e também preparação pedagógica para lidar com essas sutilezas do campo religioso, mas também ter domínio conceitual para trabalhar o que é um mito, e ter metodologia para trabalhar isso, um símbolo, ritos, um texto sagrado, enfim. Nós temos aí questões que vão, e aí o campo da ciência da religião vai dar salvaguarda para isso, e por isso a licenciatura é fundamental. Ainda temos um outro desafio, que é o suporte pedagógico para o docente. Nós ainda não temos, embora consigamos aí estar presente na BNCC, nós não temos uma coleção didática, no mínimo uma, que o Ministério da Educação possa ou envie, né, para as escolas para ser usada como recurso material no dia a dia das salas de aula. Então, isso implica que o docente tenha que ser muito criativo em elaborar material, produzir um texto, construir com os estudantes, e assim tem se feito em muitas regiões, em muitas redes, mas facilitaria bastante se o material, se houvesse um material didático alinhado à BNCC, que fosse um subsídio, se constituísse como subsídio pedagógico para os docentes. Enfim, essas são desafios macros que a gente identifica de imediato hoje no cenário atual. Muito bom, professor. Gratidão por tanto conhecimento passado para todos nós. Obrigado, Lúcia. Não sei se, Everaldo, se tem mais alguém inscrito que poderíamos aproveitar. Por gentileza, caso alguém tenha alguma questão. Estava aqui tirando um print com meus professores para eu me lembrar e recordar. Que bom, Lúcia. Obrigado, Lúcia. Parabéns. Eu que agradeço por tudo. Deixe-me ver o chat, se tem alguma questão. A priori, não? Não temos nenhuma questão. Professor Elcio, em nome da Abadia Nossa Senhora Mãe do Divino Pastor, da Ordem de Cister, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Instituto Edith Stein, nós queremos te agradecer, parabenizá-lo por sua trajetória de vida, por sua atuação, principalmente no FONAPE. O FONAPE tem muito a contribuir com as reflexões, né, sobre o ensino religioso, né, e também auxiliar os professores e as professoras de ensino religioso aí nas suas práticas, ajudá-los e ajudá-las a compreendê-las. Eu também indico aqui que vocês que estão nos ouvindo aqui, aqueles que assistirão depois, visitem também o site do FONAPE, porque é muito importante que nós, cidadãos, né, conhecemos ali o FONAPE, porque tem muito a contribuir, tanto para quem é professor, como para quem quer compreender também ali a proposta, né, de ensino religioso do FONAPE. Então, o professor Elcio colocou ali o site do FONAPE, que eu convido ali, recomendo. A professora Clélia Peretti, presidente da SOTEC, que está aqui conosco hoje também, é membro do FONAPE. Eu tenho
eu participo também do FONAPE, o professor Edilmar, da PUC Chile, então nós recomendamos ali uma aproximação do FONAPE. Professora Clélia, por gentileza, gostaria de dizer alguma palavra? Não te escutamos. Quero primeiramente agradecer ao professor Dr. Elcio, né, por essa palestra tão assim significativa e tão esclarecedora, né, que traz para nós a proposta, né, do ensino religioso, e ele também foi, né, um dos mentores da BNCC. Então, assim, é muito esclarecedor, e o professor Elcio é um grande parceiro, né, nesta caminhada com um grupo muito grande aí, eu diria, dessa trajetória do ensino religioso no Brasil. Então, e desse ensino religioso num Estado laico. Acho que isso é muito interessante, né? O ensino religioso tem o seu espaço e nós precisamos, né, dar cada vez mais, valorizar isso. E também o professor Elcio colocou uma questão muito importante, que é a formação dos professores, né? E a gente está cada vez mais se preocupando com essa formação dos professores, hoje com essa possibilidade que nós temos online, então, assim, ampliando a formação dos professores, porque a gente sabe, né, que é um currículo, né, que nós precisamos preparar as pessoas para poder estar dentro da sala de aula. Né, o professor Elcio acabou de falar aqui que não basta apenas a mediação pedagógica, mas é necessário também o conhecimento, né, que é o conhecimento religioso. Então, mais uma vez, professor Elcio, obrigada pela sua participação nesse momento, nesse simpósio, né, tão rico que está sendo, né, muito rico, né, e esclarecedor. Obrigado a você, Clélia, sempre, Vera, Everaldo, e Dilmar também, cada vez mais próximo. Enquanto Fonapera, a gente convida a todos a se somarem, quem tem disposição e quem deseja apoiar essa área de conhecimento. Qualquer pessoa também pode se associar ao Fonapera. É uma entidade sem fins lucrativos, não tem nenhuma vinculação partidária, muito menos religiosa. É formada por professores, por pesquisadores, por interessados no tema de todas as religiões, nós temos de todas as religiões do Brasil, enfim, então fique à vontade para conhecer o nosso trabalho, apoiar, tem eventos que o Fórum promove anualmente, então esse ano a gente já ofertou, mas ano que vem temos o 17º Seminário Nacional de Formação de Professores, sendo aí alinhavado dentro dos próximos dias. Então, só agradecer pela oportunidade, desejar aí um excelente dia ainda de estudos para quem está no simpósio, de aprofundamento, e também um bom final de semana, já que é sexta-feira, e já estamos aí fechando mais uma semana. Um abraço, fiquem bem. Abraço. Abraço, professor. Everaldo, alguma informação? Somente agora à tarde, né? 1h30, isso? Deixe-me ver aqui a programação. É 1h30, né? Eu esqueci de falar, porque aí o pessoal... Só um momento, então.